E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de Revolução Industrial. Se você não viu, então retorne na aula de Revolução Industrial, veja, ela é bem curtinha, de 11 minutos, e a gente vai falar sobre os modos de produção que aconteceram principalmente nessa época, tá? A gente vai entrar então no Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e no Volvismo também, porque a professora viu que em algumas questões foi cobrado o tema do Volvismo, tá bom? Vamos lá então, começando pelo Taylorismo, pessoal. O Taylorismo ele foi implantado lá por 1910, beleza? Primeiramente, o que são os modos de produção, essas modalidades de produção industrial? Gente, é simples. Elas são uma forma de buscar maneiras de controlar os gastos, monitorar o tempo e a produtividade do trabalhador nas atividades, tá? E uma forma das empresas controlarem a questão do retorno financeiro, garantirem o retorno financeiro. Então, os modos de produção eles foram criados nesse intuito, tá bom? Então, lá em 1910, basicamente, o Taylorismo ele teve o seu ápice, todas as indústrias adotavam esse modelo, tá? Então, ele foi criado por Frederick Taylor, beleza? Por isso o nome Taylorismo, e o principal objetivo dele era dinamizar o trabalho, mas como? Na cabeça deles, o funcionário, se ele tivesse uma tarefa só, se ele soubesse desenvolver só uma tarefa, seria mais produtivo. Então, a pessoa era especializada somente em uma tarefa. Se ela estava lá só para apertar o parafuso, ela ia só apertar o parafuso, ela ia saber fazer somente isso, tá? Monitorar o tempo gasto, ou seja, fica mais fácil de monitorar quanto tempo aquela pessoa leva para apertar aquele parafuso. Então, se os outros funcionários levam um tempo menor, ou seja, são mais ágeis, aquela pessoa já dançou, tá bom? A outra questão que eles desenvolveram durante esse modo de produção foi a questão de premiar o funcionário que tivesse o melhor rendimento. Então, era uma forma assim de incentivar, tá? Uma forma ruim, beleza? De se incentivar um funcionário sobre esse modo de produção. Agora, pessoal, vamos para o Fordismo. O Fordismo ele teve sua alta ali por volta de 1920, tá? Então, foi criado por Henry Ford, o dono ali das indústrias Ford, dos carros Ford, beleza? E qual que era a diferença? A diferença é que o funcionário ele ainda continuava especializado em uma função, tá? Mas Henry Ford ali ele teve a memorável ideia de fazer a produção em esteiras. Então era produção em série, tá? Era linha de montagem. Aquele filmezinho ali que a gente vê do Charlie Chaplin, eu vou colocar aí para vocês, é justamente nesse modelo do Fordismo, tá? Então, na cabeça deles, como isso funcionava? Poderia-se diminuir o tempo, então se levava, sei lá, 10 segundos para apertar um parafuso, a pessoa teria que levar o tempo que a esteira estava programada. Então, se eles programassem para 2 segundos, seria esse tempo, tá? Aumento na produtividade, então quanto mais rápido, mais produtivo tá? Diminuição no custo da produção, beleza? Então, não precisa ficar empurrando, não precisa ter uma pessoa para carregar, não. Enfia lá na esteira e vai passando, tá? Conforme vocês vão ver no vídeo aí, daí fica fácil de visualizar isso que a professora está falando. Resumindo tudo isso, Fordismo, professora, produção em massa, beleza? Ou seja, produção em massa é o mesmo que consumo em massa.
quanto mais se produz, mais se consumia um produto naquela época. Então, eles baratearam os produtos para que tivesse um alto consumo. E o toyotismo? Vamos entrar agora no toyotismo. Ele foi criado no Japão, beleza? Na fábrica, implantado basicamente na fábrica da Toyota, tá aí o nome, né? Lá por volta da década de 1970. E ele é marcado pela evolução da informática e da robótica, tá? O trabalhador no toyotismo, ele realiza diversas tarefas, tá? Ou seja, ele vai ter que desenvolver habilidades. Então, a gente passou do tempo de fazer uma coisa só, beleza? E o que marca esse modelo é a produção no tempo estimado, que se chama just in time, beleza? Então, as empresas nessa época, as indústrias conseguiram estimar o tempo que se leva para fazer cada tarefa e a pessoa tem que atender esse tempo estimado. E então fica mais fácil de fazer também regulagem de estoques e de matéria-prima. Vamos agora para o volvismo, pessoal. Como é de se imaginar, implantado onde? Na indústria Volvo, beleza? Por volta ali de 1960, tá? Ele é um pouquinho mais antigo que o toyotismo, mas até então era muito citado nas provas os 3 modelos anteriores que a professora falou. Porém, agora se vê muito do volvismo também no Enem. Eu vi questões no Enem, eu vi questões na UFRJ e outros vestibulares, tá? Então, é importante ficar ligado nesse modelo. O volvismo, então, ele se desenvolveu por volta de 1960, não é novo, né? Ele é baseado na execução manual e na automação, então ele junta as duas questões, né? O trabalho manual e mais automação. Ele foi feito basicamente para organizar e gerenciar a produção industrial, tá, pessoal? E ele prega o quê? O investimento no trabalhador. O trabalhador, ele passa a ser visto como uma peça importante ali, chave, e que se deve ser investido, ou seja, deve-se ter cursos de aperfeiçoamento, quanto mais especializado, melhor. Só que a diferença do volvismo para os outros modelos é o quê? É que o trabalhador ele tem que saber desenvolver um carro inteiro e não só uma peça do carro, tá bom? Então, que isso fique bem claro para vocês. Então, ele tem que produzir um veículo por completo, tá? Falando de veículos, mas pode ser realizado em outras tarefas também, em outros mercados, né? Digamos assim. Ele valoriza a criatividade e o trabalho coletivo, tá? Então, tem outra visão de mercado, de trabalhador. E ele se preocupa, pelo menos diz se preocupar com a saúde física e mental do trabalhador, com o bem-estar do trabalhador, tá? Professora, então esse é o modelo ideal? Ninguém sabe ainda, tá? Tem que se esperar um certo tempo, surgir vários estudos, a questão da medicina do trabalho, para saber se isso está gerando menos impacto na saúde dos trabalhadores, se está dando uma vida digna, digamos assim, aos trabalhadores, tá bom, pessoal? É importante estar por dentro desses 4 temas, então, quando se fala em Revolução Industrial. E a professora vai fazer o próximo vídeo, que vocês vão ver aí no card, tá? Que vai ser sobre o ludismo e o cartismo, que foram 2 movimentos da classe trabalhadora na época ali de Revolução Industrial, tá? Os primeiros movimentos da classe operária, digamos assim. Pessoal, se inscreve no canal, deixa um like aí para a prof, posta aí, pode perguntar o que quiser nos comentários, a professora responde, tá? E até a próxima aula.